Olá, internauta, telespectador da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, hoje, dia 25 de abril de 2025. E a gente começa mostrando para você a capa do site do jornal Folha de São Paulo. E o assunto do dia, e a manchete da Folha, é a prisão do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, lá em Alagoas. Diz assim: corrupção. Collor, presidente do Brasil de 1990 a 1992, é preso em Alagoas. Prisão do primeiro ocupante do Planalto a sofrer impeachment, por isso que ele governou só 2 anos, de 1990 a setembro de 1992. Essa prisão se deve à Operação Lava Jato. Ainda ele, na BR Distribuidora, foi condenado a 8 anos de prisão por ter recebido 20 milhões de propina. E o plenário, isso foi uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, mas o plenário do STF julga hoje a decisão. É uma sessão online, sessão virtual, que termina à meia-noite desta sexta-feira. Ainda sobre o assunto, a defesa de Collor de Mello afirma que o ex-presidente foi preso quando ele estava saindo de casa para pegar o avião e para se entregar lá em Brasília, porque ontem à noite é que saiu essa decisão do ministro Alexandre de Moraes mandando prendê-lo. Outra matéria: entenda em 5 pontos o caso que leva o político à prisão. Collor e outros 6 ex-presidentes da República pós a ditadura militar de 64 foram denunciados, mas apenas 2 presos. O primeiro foi o presidente Lula e agora o ex-presidente Collor de Mello sendo preso pela Polícia Federal. No momento ele se encontra lá na Superintendência da Polícia Federal em Maceió e o STF está avaliando como faz, se manda um avião para levá-lo para Brasília e como é que fica essa situação. Outra matéria sobre o mesmo assunto, a Folha de São Paulo traz, relembrando, fazendo uma memória. Relembre o que foi o primeiro governo eleito após a ditadura militar, eleito por todos os brasileiros. Vale lembrar que logo no segundo dia que ele foi eleito pelo povo brasileiro, ele decretou feriado bancário e, junto com a ex-ministra Zélia Cardoso de Mello, ele confiscou a poupança e contas correntes dos brasileiros até R$50 mil. Segundo ele, para controlar uma inflação que na época estava a 84% ao mês. E foi um caos. Confiscou a poupança, o dinheiro que você tinha
nas contas correntes e nas cadernetas de poupança foram confiscados pelo governo federal. E 2 anos depois, em setembro de 1992, Collor de Mello é empinchado por corrupção na presidência da República. Nas fotos, nas imagens que fica nesse carrossel de destaque na capa aqui do site da Folha de São Paulo, a primeira foto é do ex-senador e ex-presidente da República, Fernando Collor. E diz assim a legenda desta foto: ex-presidente preso. Fernando Collor é detido em Maceió após decisão do ministro Alexandre de Moraes e deve cumprir pena em regime fechado pelos crimes de corrupção, corrupção passiva e lavagem de dinheiro quando ele estava dirigindo a BR Distribuidora, que é uma subsidiária da Petrobras. Outra imagem de destaque é sobre o funeral do Papa. Adeus a Francisco. Essa foto aqui é da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Essa basílica fica fora do Vaticano, onde o corpo do Papa Francisco será sepultado por vontade dele. Ele, em vida, deixou um texto dizendo que queria ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior. Fica em Roma, mas fora do Vaticano. Isso quebrando uma tradição de 100 anos. O último Papa que foi sepultado fora do Vaticano foi há 100 anos atrás. Esta outra foto, este cavalo é o famoso Caramelo, foi batizado nas cheias, lá no Rio Grande do Sul. Foi resgatado, ele estava, quem lembra, ele estava ilhado em cima de um teto de uma casa, já muito frágil, foi resgatado pelos bombeiros na época, foi cuidado e hoje está aqui a foto. Chuvas no Sul, cavalo Caramelo se recupera 1 ano após a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Cães e gatos, ainda recolhidos na época, há 1 ano atrás, ainda lotam os abrigos de animais lá no Rio Grande do Sul. Quase 20 mil animais foram resgatados em maio de 2024, lá devido às cheias do Rio Grande. Esta foto é o time do Corinthians, 1-0 em Itaquera. O jogador Romero abraça o Memphis ao fazer o gol do Corinthians contra o Racing do Uruguai, na Copa Sul-Americana. Esta outra foto era dos dinossauros. Isso aqui é uma foto, um fóssil de uma formiga mais antiga já encontrada aqui no Brasil. E ela foi encontrada aqui no Crato, município do estado do Ceará, ali no Cariri cearense. Foi encontrada aqui no Nordeste do Brasil, não diz que é o Crato. Foi encontrado no Crato, inseto ancestral com 1,35 centímetros, fez parte de uma fase da evolução da espécie, que ainda era rara à época. E foi descoberto que essa formiga é da época dos dinossauros e viveu lá na Chapada do Araripe, no município do Crato. INSS, promotoria registra 1.120 processos
sobre desconto previdenciário indevido. Sobre o assunto, essa crise no INSS, que resultou na demissão do presidente, Stefanuto, e nessa crise o Sidônio Palmeira expande sua influência na gestão Lula e atua como um gerente de crises, porque foi o Sidônio Palmeiras que realizou a reunião de emergência para conter a crise, que resultou na demissão do Stefanuto, presidente do INSS. Aposentado tenta receber valor de desconto e a associação não devolve. Vice de sindicato alvo da Polícia Federal é o irmão do Lula, do presidente Lula, e ele exerce como vice-presidente dessa instituição sindical função política. Papa Francisco, preparação para receber o corpo do Papa Francisco altera a rotina da Basílica de Santa Maria Maior. A basílica é esta aqui que está na foto. Viagem do Papa vira livro. O filme Conclave, que trata dos bastidores de uma eleição papal, é um filme chamado Conclave, voltou às telas dos cinemas brasileiros devido a essa procura, a esse funeral do Papa, e o filme voltou às telas para quem não tinha assistido na primeira exibição. Acompanhe a cobertura do funeral do Papa através aqui da página da Folha de São Paulo. Na coluna Painel da Folha traz uma matéria sobre um ano após fiasco, Lula decide não ir ao ato do dia 1º de maio das centrais sindicais em São Paulo. Há aliados, o presidente argumenta que não conseguiria ir aos 2 eventos marcados. Essa é a justificativa do governo, mas a Folha diz que é para não passar um vexame, porque no ano passado tinha pouca gente, o Lula não gostou e foi um fiasco a comemoração do Dia do Trabalhador lá em São Paulo. E desta vez ele não vai. Na Bahia, vídeo mostra momento em que turista perde a carteira de dinheiro antes de tirar foto com a acusada de furto. Justiça condena USP por barrar estudante parda em cota racial. Para a escritora Janete Claire, ela foi novelista, escreveu várias novelas para a Rede Globo, vista como escala Richter das novelas, às vezes apenas a destruição salva o enredo. Quando uma situação estiver estagnada, isso na novela, vale refletir: quem ainda merece seguir no script? Esse é o segredo. Quando a novela está morna, sem audiência, o novelista que está escrevendo mata alguém, aí aumenta a audiência. Ataques do dia 8 de janeiro de 2023, lá em Brasília, a sede dos 3 poderes. Supremo retoma julgamento de pichadora golpista e pena deve ser decidida por voto de uma mulher, da ministra Carmen Lúcia. A audiência de julgamento de Débora Rodrigues dos Santos
foi que pichou a estátua da justiça com um batom. Ela escreveu: perdeu, mané. Esse julgamento tinha sido paralisado por pedido de vista de Luiz Fux no mês de março passado, e agora está retomando o julgamento. Energia limpa. Chile inaugura um dos maiores parques de baterias de energia solar da América Latina, e o Brasil fica para trás, perde o pioneirismo nessa área de energia renovável. A Folha de São Paulo acompanha o lançamento de sistema da empresa Atlas Energy lá no deserto de Atacama, onde foi instalado essa fazenda de painéis de energia solar lá no Chile. Em afastamento da China, a empresa Apple pretende fazer na Índia os telefones dela, os iPhone, produto que venderá, fabrica na Índia, porque a mão de obra lá é barata, e vai vender nos Estados Unidos o produto. Decisão da Apple vem na esteira de taxas americanas que tiraram 700 bilhões de dólares do valor da empresa, as ações da empresa. Nessa briga tarifária, a Apple perdeu 700 bilhões no seu valor de mercado, caso fosse vender. Para ler, primeira biblioteca pública de São Paulo, que deu origem à Faculdade de Direito da USP, celebra 200 anos de existência. Na Casa Folha, matéria: não deixe ninguém te definir, diz a bioquímica que virou CEO, presidente executiva do Grupo Silvio Santos, nessa entrevista que é exclusiva para a Folha de São Paulo. A atriz Mariana Rios tem diagnóstico de trombofilia enquanto tenta engravidar. Ainda na área de cultura, morre a atriz Lúcia Alves, ela que atuou nas novelas Irmãos Coragens, da Rede Globo, e também a novela Tititi. Polícia reconstitui a morte da jovem Vitória na Grande São Paulo. A atriz Maitê Proença diz que os pais dela erraram demais e eu perdoei. Na editoria de economia, temos aqui 4 chamadas na capa da Folha de São Paulo. Primeiro é sobre juros. Trabalhador pode pedir o novo empréstimo consignado direto com bancos a partir desta sexta-feira, dia 25. Quem já tem empréstimo pode mudar para a nova linha, mas ainda na mesma instituição bancária, não pode mudar de banco, pode mudar só de plano, né, de sistema. E esse empréstimo consignado, esse novo empréstimo, é para o trabalhador que tem carteira assinada e também para os MEI, que é o microempreendedor individual. Energia limpa. O governo deve pagar mais às geradoras de energia em acordo sobre cortes de renováveis. Consórcio de grandes empresas vai gerar crédito de carbono premium. Ainda na editoria de economia, impactos das tarifas
do presidente norte-americano Donald Trump dominam temporada de balanço das empresas nos Estados Unidos. Fábricas chinesas reduzem produção e dispensam funcionários. O presidente dos Estados Unidos manda acelerar licenças para projetos de minerais em águas profundas. O movimento faz parte do esforço para fortalecer o fornecimento de recursos críticos. Duas chamadas de capa para a editoria de política. A primeira é sobre o congresso amanhã, sábado, em São Paulo, do PSB. Aqui no Ceará vai ser no domingo. Márcio França, ex-governador de São Paulo. Então, hoje, ministro do empreendedorismo do governo Lula. E o PSB, Partido Socialista Brasileiro, se movimentam por candidatura da esquerda ao governo de São Paulo para disputar com o atual governador Tarcísio de Freitas. O partido aposta no ministro do empreendedorismo, Márcio França, como nome de oposição a Tarcísio e busca as bênçãos de Lula. Mas ontem, numa entrevista ao jornal o Globo, o presidente nacional do PSB criticou um movimento dentro do governo Lula para que o candidato ao governo de São Paulo seja o atual vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas Carlos Siqueira, que é o presidente nacional do PSB, disse que isso é queimar filme, é queimar a ficha do Geraldo Alckmin, porque o partido quer que Geraldo Alckmin continue como vice-presidente da República, candidato à reeleição a vice-presidente da República na chapa liderada por Lula. Carlos Siqueira acha que a esquerda não tem chance de derrotar Tarcísio de Freitas numa disputa pelo governo de São Paulo. E ele critica quem aponta Geraldo Alckmin como possível candidato. Mas aqui, hoje, nessa matéria da Folha, já estão apontando o nome de Márcio França, porque se for derrotado, não terá um prejuízo maior, deixando o vice-presidente Geraldo Alckmin sem mandato. Tabuleiro para as eleições de 2026. A federação entre os partidos União Brasil e o PP, Partido Progressista, chega à data decisiva com turbulência na base aliada de Lula. Esse assunto, inclusive, foi objeto de comentário do jornalista Edson Silva neste espaço. E essa data decisiva, essa reunião entre os dois presidentes do União Brasil, que é o Antônio Rueda, e do PP, que é o senador Ciro Nogueira, está marcada para segunda-feira, dia 28. Os partidos União Brasil e PP podem se tornar a maior força do Congresso Nacional. Ainda sobre o mesmo assunto, possível formação de federação, que é uma espécie de coligação, mas com prazo de validade de 4 anos, dizendo que os partidos PSDB e o Podemos também preparam, não a federação, mas uma fusão, para escapar da cláusula de barreira. Na briga entre PSDB, o impasse, a briga não, no impasse entre o PSDB e o Podemos, o impasse é sobre o novo nome desse partido que vai surgir com a fusão
de PSDB e Podemos. O PSDB defende que o novo partido continue com o nome PSDB, porque dizendo que a sigla é mais antiga e o nome tem mais apelo na memória, tem mais recall, é a palavra inglesa, tem mais apelo na memória dos eleitores brasileiros. E o nome 45 é mais forte do que o número do Podemos. Na Guia Folha, traz uma matéria sobre gastronomia. Aqui é a foto. Unir aula e degustação ajuda a descobrir truques de receitas gastronômicas. Alunos podem observar chefes de cozinha, participar e provar pratos sem pressão da cozinha profissional. Bar de coquetéis abre espaço para workshop de degustações guiadas. Ainda no caderno Guia Folha, traz uma matéria sobre teatro. A peça O Céu da Língua, com o ator Gregório do Vivier. E a peça de Fábio Porchat estreiam nesse fim de semana lá em São Paulo. No caderno cotidiano, chamada de capa da Folha de São Paulo, são 3 chamadas. A primeira é dizendo que é sobre o caso Marielle, aquela vereadora do PSOL assassinada no Rio de Janeiro. O ministro Alexandre de Moraes mantém a prisão de Domingos Brazão. Domingos Brazão é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Alexandre de Moraes mantém a prisão no presídio de Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa, eles que são condenados pelo assassinato da vereadora. No dia 11, o ministro autorizou que Chiquinho Brazão é o irmão do Domingos Brazão. Já Chiquinho Brazão, ele é deputado federal. Não é mais porque ontem à noite a mesa diretora da Câmara Federal cassou o mandato dele. Não por causa do crime dele ser mandante do crime da vereadora, do assassinato da vereadora, mas porque por faltas. Ele faltava muito às sessões e foi cassado por faltas. E por que ele não foi cassado? Por envolvimento, por ser mandante do assassinato da vereadora. O Conselho de Ética votou e aprovou a cassação do mandato dele. Só que o ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira, nunca colocou esse pedido, esse voto de cassação de Chiquinho Brazão no plenário. Nunca colocou em pauta. Mas existe o pedido do Conselho de Ética para que ele fosse cassado. E nem o Arthur Lira colocou em votação e nem o atual presidente da Câmara, o Hugo Mota, também colocou a cassação dele por ser o mandante do assassinato da vereadora. O motivo encontrado foi esse, por falta de assiduidade como deputado federal pelo Rio de Janeiro. Chiquinho Brazão. E hoje o Chiquinho, desde o último dia 11, diz aqui a matéria da Folha, está em prisão domiciliar. Ele foi retirado do presídio a mando do ministro Alexandre de Moraes, depois que o ministro Alexandre de Moraes recebeu dos advogados de Chiquinho Brazão, dizendo que ele está com problema de saúde, com pressão alta e correria o risco de um infarto fulminante na cadeia. Hoje ele está em casa, preso, mas em casa.
Outra chamada de capa da Folha: greve em São Paulo. Professores da rede estadual de São Paulo entram em greve hoje. Tem pressão sobre a Secretaria de Educação do governador Tarcísio de Freitas. Violência. Depois dos roubos de motocicleta e celular, roubos de anéis e alianças na cidade de São Paulo registram um crescimento de 34%. Só este ano estão roubando anéis e alianças. E a gente viu ontem aqui, no caso no Estadão, um roubo que o ladrão tirou a aliança de uma médica. Ela estava no estacionamento pegando o carro, ele tirou no dente a aliança da médica. Na editoria de Mundo, 3 chamadas de capa. A primeira é sobre uma matéria: entenda direitos e restrições nos Estados Unidos sob Donald Trump para cada caso e status migratório, sobre os migrantes que vivem ainda nos Estados Unidos. Trump expande a autoridade de funcionários de imigração e amplia alvos de limitações. Editorial: Donald Trump questiona: Donald Trump quer incitar uma revolução? Será que ele vai alcançar seu objetivo? O presidente dos Estados Unidos causa danos permanentes em 100 dias de governo. Na Venezuela, o procurador-geral da Venezuela acusa o presidente da República, o Bukele, de tráfico humano ao receber deportados dos Estados Unidos. Cerca de 250 venezuelanos detidos lá nos Estados Unidos foram enviados não para a Venezuela, mas para El Salvador, como parte de um acordo entre o presidente de El Salvador e o presidente Donald Trump. Caderno Educação. Enem, tire suas dúvidas no último dia para pedir isenção de taxa do Enem. O benefício é voltado a candidatos que se enquadram nos critérios definidos pelo INEP. Esporte. Rio de Janeiro e Niterói estimam em 3,8 bilhões de reais gastos com os Jogos Pan-Americanos de 2031. As duas cidades, Rio de Janeiro, a capital, e a cidade vizinha de Niterói, vão enviar um documento de sua candidatura até a próxima quarta-feira, dia 30. As duas cidades estão se candidatando para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031 e dizendo neste documento que pretendem gastar com a realização dos Jogos, caso Rio de Janeiro seja escolhido para sediar os Jogos, eles pretendem gastar 3 bilhões e 800 milhões de reais no evento. No caderno de cultura, que é o caderno ilustrado da Folha de São Paulo, temos 3 matérias chamadas de capa. A primeira é dizendo que o filme Seus Amigos e Vizinhos é uma comédia vistosa, mas entrega pouco com personagens vazios. E essa crítica é escrita
pela Luciana Coelho. Ainda na área de filmes, porque o novo filme de Ryan Coogler com Michael Jordan foi um ex-jogador de futebol, causa alvoroço em Hollywood. E o que assistir na multitela? A dica da Folha de São Paulo é o filme de Sessão da Tarde e William Bonner. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo. O que é que nós temos aqui de destaque na capa do Estadão? Toda sexta-feira, o Estadão traz dicas de cinema, shows, gastronomia e lazer para o final de semana, para curtir o final de semana em São Paulo. No bate-volta, que é uma dica de lazer perto de São Paulo, a dica de hoje do bate-volta é para visitar um hotel exótico sem ser distante, perto de São Paulo. Nesse hotel dá para dormir em capela, avião e em casa dos Hobbits. Hobbits é aquele filme chamado Os Hobbits. E a foto do hotel é essa daqui. E onde é que fica esse hotel? Fica a 67 quilômetros de São Paulo, na cidade de Jundiaí. Essa é a dica desta sexta-feira do bate-volta do Estadão. Tem também cinema estreando em São Paulo. O Patolino e seus amigos ainda sabem fazer rir. É um filme de animação. E na área de literatura, a dica do Estadão é escritor André de Leones, sugere 10 livros essenciais para os leitores. Esta foto, em destaque na capa do Estadão, é para a guerra entre Ucrânia e Rússia. Vladimir, pare! Quem escreveu esta frase foi o presidente Donald Trump, que usa palavras antibombas do presidente Vladimir Putin contra a capital da Ucrânia, Kiev. O americano envia recado ao líder russo após bombardeio à capital ucraniana, matar 12, mas o presidente Donald Trump mantém a proposta de paz, mas pró-Rússia, não pró-Ucrânia. Questionado sobre pontos em que Moscou deveria ceder, o Donald Trump afirmou: não tomar a Ucrânia toda, o país todo, já é uma grande concessão. Donald Trump disse que perder só 20% é um bom negócio para a Ucrânia. É melhor do que perder todo o país. Ele acha que daqui a 3 anos, a mais 3 anos de guerra, a Rússia toma a Ucrânia para o governo russo. Adeus ao Papa Francisco. Mais de 90 mil já foram ao velório. 130 países já confirmaram que vão enviar representantes. A Basílica de São Pedro, onde está o corpo do Papa, só foi fechada neste período por 1 hora e 30 minutos para limpeza. A noite toda aberta, recebendo os fiéis que querem se despedir do Papa. O sepultamento ocorrerá amanhã, às 10 horas da manhã, horário lá da Itália, 5 horas da manhã, horário do Brasil. Sobre o assunto, o Felipe Figueiredo escreve: o mundo perde um grande diplomata.
papel transformador de Francisco na Santa Sé não se aplicou apenas à doutrina da Igreja Católica, mas a manchete do Estadão, escolhida para estampar a capa da edição de hoje, sexta-feira, é sobre esse escândalo no INSS. Diz assim: operação sem desconto. INSS baixou norma, isso ainda no ano passado, que eximia a instituição nas fraudes. O governo veta descontos. Diz assim o texto da manchete: o governo federal suspendeu os descontos feitos por associações e sindicatos em aposentadorias e pensões pagas mensalmente pelo INSS. Desconto esses feitos nos benefícios dos aposentados e pensionistas. A decisão ocorreu um dia após a Polícia Federal e a CGU, que é a Controladoria Geral da União, deflagrarem a operação sem desconto sobre desvios que podem ter chegado a 8 bilhões de reais. A ação levou à demissão do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Ele assinou um documento em março do ano passado, eximindo o órgão de responsabilidade sobre os descontos indevidos. Então, eles já sabiam que estava havendo isso. Então, para se precaver, assinaram esse documento. O texto trazia ainda medidas que se mostraram ineficazes na contenção das irregularidades. As fraudes dispararam na gestão dele, Alessandro Stefanuto, que foi indicado para o cargo pelo Carlos Lupe, que é o presidente da Previdência Social. E o INSS é um órgão subordinado ao Ministério da Previdência Social. E ontem mesmo, Carlos Lupe disse que a indicação do Alessandro Stefanuto foi dele. Carlos Lupe é o presidente nacional do PDT, momentaneamente afastado da presidência, porque está assumindo o Ministério da Previdência. O presidente interino do PDT é o cearense deputado federal André Figueiredo. 8 de janeiro de 2023, os partidos PL, Partido Liberal e o Novo, não obtêm apoio e a Câmara Federal trava a urgência para o projeto de lei da anistia. A decisão foi do Colégio de Líderes, segundo o presidente Hugo Mota. A reunião foi ontem, final da tarde. O relator sugere diálogo com o Supremo Tribunal Federal para encontrar um consenso. O pedido de urgência na tramitação do projeto foi feito com a assinatura de 264 deputados. Caso Marielle, preso, Chiquinho Brazão tem mandato cassado por faltas, por não ter comparecido às sessões da Câmara Federal. Não por ele ser um dos mandantes do assassinato da vereadora. Operação Lava Jato. Alexandre de Moraes rejeita recurso da defesa e manda prender o ex-presidente Collor, e já foi preso, hoje de manhãzinha, lá em Maceió, Alagoas. Em 2023, o STF condenou o ex-presidente da República a 8 anos e 10 meses de prisão, regime fechado,
por corrupção passiva e lavagem de dinheiro quando ele dirigia a BR Distribuidora. BR Distribuidora é uma subsidiária da Petrobras, responsável pela distribuição do petróleo. Em São Paulo, a Polícia Militar compra 17 mil coletes à prova de bala de modelo que falhou em primeiro teste. No primeiro teste, o colete não segurou a bala. Secretaria de Segurança Pública, que é responsável pela compra dos coletes, afirmou em nota que o produto cumpre normas nacionais e internacionais. O jornal Estadão está completando 150 anos de fundação. 150 anos produzindo jornalismo, produzindo o seu produto, colocando o jornal de manhãzinha nas bancas. 150 anos. Uma maravilha. A homenagem no Congresso Nacional e um fórum sobre liberdade de expressão serão realizados. Sessão solene em Brasília está marcada para terça-feira, dia 29. O fórum, realizado pelo Estadão, reunirá autoridades e especialistas para comemorar essa importante data. Quem faz jornalismo no Brasil, como nós, aqui da TV da Transparência, sabem como é importante esta data. 150 anos de fundação de um jornal que todo dia vai para as bancas levando informação, levando análise para os brasileiros. Parabéns ao Estadão. Na editoria de Economia e Negócio do Estadão, que traz uma matéria chamada de capa sobre as contas do governo. Dívida pública deve alcançar 10 trilhões de reais, apontam projeções dos analistas. E essa dívida é causada pelos juros. Hoje a taxa de juros está a quase 15%. Suspeita de tribunal do crime, isso lá em São Paulo. Acusado de ter assassinado aquela aluna da USP, que foi para casa a pé, saiu do metrô e foi para casa a pé, ela foi morta, e agora o acusado de ter assassinado a jovem foi encontrado morto. E na matéria diz que o suspeito de ter matado foi o PCC, o primeiro comando da capital. E por último, aqui no Estadão, é uma matéria sobre ensino superior. As faculdades de engenharia 100% online serão vetadas pelo Ministério da Educação. Agora vamos aqui para o Rio de Janeiro. Vamos ver as novidades da capa de hoje do jornal O Globo. No alto da capa é uma matéria sobre uma fatalidade que aconteceu lá no Pantanal. Um morador lá foi morto por uma onça, foi atacado e morto por uma onça. Diz assim, a atração fatal. Ataque de onça que matou um homem no Pantanal é raro e quase sempre causado pela imprudência de tentar atrair o felino, o animal. Vejam só esta foto em destaque na capa do jornal Globo. Que a gente pensa que só o roubo de fio é só aqui em Fortaleza e aqui no Ceará. Olha a situação lá no Rio de Janeiro. Isso foi encontrado numa empresa de material reciclável. Operação policial
desbaratou quadrilha interestadual com um sofisticado esquema de furto de fiação subterrânea que abrangia reciclagem, revenda e lavagem de dinheiro. Material era levado para ferros velhos e galpões da capital, do Rio de Janeiro, e também de cidades da região metropolitana, da Grande Rio. Justiça determinou o bloqueio de 200 milhões de reais, 200 milhões de reais do bando, que teve 7 pessoas presas. Se essas pessoas arriscam sua vida trepando num poste para arrancar os fios, é porque tem gente que compra no peso, tem ferro velho que compra. Se tem gente que compra, a pessoa sem dinheiro vai lá, corta o fio e leva para vender no peso. Isso é cobre para vender isso aqui. Olha a quantidade de fios encontrada no ferro velho lá no Rio de Janeiro. A manchete do jornal Globo é sobre a paralisação lá na Câmara Federal do projeto de lei que pretende anistiar os condenados pelos ataques do dia 8 de janeiro de 2023. Diz assim: freio na blindagem. Com o apoio dos partidos do Centrão, o presidente da Câmara, Hugo Mota, esfria a tramitação de anistia ao 8 de janeiro. O texto: o presidente da Câmara, Hugo Mota, decidiu protelar o pedido de urgência ao projeto de lei da anistia para os réus do dia 8 de janeiro de 2023, frustrando a pretensão da oposição, que protocolou a proposta com pedido de urgência com 264 assinaturas. E dentro dessas 264 assinaturas, tem 8 assinaturas da bancada federal cearense. A bancada federal cearense são 22. 8 assinaram favorável à tramitação da anistia, do projeto de anistia para o pessoal do dia 8 de janeiro. Mota teve o aval dos líderes partidários e defendeu diálogo sobre o mérito do projeto. A oposição sinalizou alterar a redação do texto de forma a retirar a brecha para que os articuladores da trama golpista de 2022 sejam beneficiados e quer derrubar via Congresso a condenação por tentativa de golpe dos envolvidos no quebra-quebra do dia 8, movimento que o STF já aponta como inconstitucional. É o que diz aqui o texto da chamada. O STF já aponta esse movimento para anistiar os envolvidos no quebra-quebra de inconstitucional. Caso Marielle Franco, a vereadora assassinada do PSOL. Por faltas, Câmara caça o mandato do deputado federal Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro. Mesa diretora da casa decidiu caçar o mandato do deputado por ausência às sessões. Acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco, ele estava há 2 semanas em prisão domiciliar após mais um ano na cadeia. E essa prisão domiciliar, como eu já disse, foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes,
por motivo de saúde. Funeral do Papa. Novo xadrez. Xadrez e geopolítica no conclave, lá em Roma, para suceder o Papa Francisco. Com cardeais de ao menos 70 países, o conclave será mais internacional do que aquele de 2013, que elegeu o Papa Francisco, que escolheu o Papa Francisco, que é o Jorge Bergoglio, da Argentina. Quando, na época, apenas 48 nacionalidades, representantes da Igreja Católica em 48 nacionalidades participaram. Hoje já são 70 representantes de países. Essa abertura de 48 para 70 países, segundo aqui o texto do jornal O Globo, essa abertura enfraqueceu a dualidade dentro da Igreja Católica entre conservadores e progressistas, informa a jornalista Adriana Dias Lopes, ela que escreve a matéria e ela que é a correspondente enviada para cobrir o funeral lá em Roma. O novo Papa, segundo a matéria escrita pela Adriana, o novo Papa tende a ser moderado, nem conservador, nem progressista, ficar no meio termo, moderado. Governo promete ressarcir vítimas de desvios no INSS, mas ainda não sabe como. O governo federal anunciou que vai ressarcir os aposentados vítimas do esquema de corrupção no INSS, alvo de operação da PF, Polícia Federal, mas não detalhou como nem quando isso ocorrerá. E quem deu essa notícia na entrevista foi o ministro-chefe da Controladoria Geral da União. O ex-presidente Bolsonaro tem aumento na pressão arterial e alteração hepática, alteração no fígado. Internado na UTI há 12 dias, após uma cirurgia, o ex-presidente teve piora clínica e foi submetido a novos exames. Em Campinas, cidade de São Paulo, terá uma fábrica de mosquito, uma fábrica de criação de mosquito. Mas para quê? Para combater a dengue, o Aedes aegypti. Empresa produzirá o mosquito Aedes aegypti infectado com uma bactéria que impede a transmissão da dengue, impede a transmissão da chikungunya e impede a transmissão da zika. Tem uma empresa ganhando dinheiro com fabricação de mosquito. No segundo caderno, que é o caderno de entretenimento do jornal Globo, hoje traz uma matéria exclusiva com a cantora Simone, ela que está completando 75 anos. E ela disse uma frase dela nessa entrevista: aos 75 anos, sou uma jovem senhora inteirinha. Simone, que faz seu primeiro show num circo voador, conta nessa entrevista para o jornal Globo que nunca comeu um hambúrguer, um sanduíche hambúrguer, e cuida do corpo, da mente e do espírito. A cantora também defende a música Então é Natal, que ela é muito criticada, porque todo Natal toca, já virou um símbolo, e é ela que interpreta essa música Então é Natal. Então, ela defende a música dos que taxam canções como bregas. Ela disse, ela abre aspas, uma frase dela: teve época que diziam, não pode gravar a música do José Augusto,
não pode gravar música do Amado Batista. Ela disse, por que não pode? Tenho horror a julgar as pessoas. Vazamento. Corretora XP reporta exposição não autorizada de dados de clientes. E por último, uma matéria aqui no caderno de economia do Jornal Globo é sobre o empréstimo consignado. Consignado para o setor privado, para os trabalhadores de carteira assinada, pode ser feito via app bancário. Nova medida tem potencial, segundo a equipe econômica, de impulsionar programa que já liberou 8,2 bilhões de empréstimos e potencial também de elevar o PIB, o Produto Interno Bruto. Agora vamos para a capa do jornal Correio Brasiliense, lá de Brasília, Distrito Federal. E o Correio escolheu como manchete de hoje, da edição, o funeral do Papa. O Papa de todas as fés, né? De todas as crenças. História a ser contada. E aqui a foto daquela freira que quebrou o protocolo, que ela com véu azul. Ela era muito amiga do Papa, visitava o Papa todo dia. E ela foi dado o direito a ela dela se aproximar do caixão do Papa Francisco. E o Correio Brasiliense escolheu essa foto dessa amiga do Papa para dizer o seguinte: enquanto milhares de pessoas se despedem de Francisco na Basílica de São Pedro, a visitação ocorrerá até hoje e o sepultamento será amanhã na igreja de Santa Maria Maior, também em Roma. Pessoas que conviveram com o líder religioso, mas também o conheceram como o cardeal Jorge ou o padre Jorge Bergoglio, o argentino, exaltam o legado dele. Abre aspas. É um grande amigo, humilde, simples, de trato fácil, misericordioso, afirmou José Inácio Bergoglio, de 41 anos, sobrinho de Francisco. E ele disse isso em entrevista ao Correio Brasiliense. O carisma de Santo Padre também cativou a francesa Genevieve, que é a freirinha que se aproximou aqui na foto do caixão. Foi a única autorizada a fazer isso, pela segurança lá do Vaticano. E a freira francesa, nesta foto, ela protagonizou um dos momentos mais comoventes do velório ao quebrar o protocolo e se aproximar do caixão com o corpo do amigo. Os dois eram amigos desde 2005, quando o pontífice era arcebispo de Buenos Aires. A imagem da freira francesa correu o mundo, porque realmente é comovente. Chamada de capa ainda do Correio Brasiliense. INSS promete devolver o dinheiro tirado de aposentados. O Instituto garante que haverá um plano para a restituição de valores descontados ilegalmente dos beneficiários, aposentados e pensionistas. Operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União investiga fraude. O Jornal Globo avaliou em 8 bilhões, mas o Correio Brasiliense está aqui avaliando em 6,3 bilhões de reais, envolvendo sindicatos
e associações de aposentados. Ontem, o governo suspendeu todos os descontos realizados por entidades nas folhas de pagamento do INSS. Líderes na Câmara dos Deputados, líderes partidários, impõem derrota ao projeto de anistia. Colegiado da Câmara dos Deputados adia votação da urgência para o projeto que propõe perdão a golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. A Câmara Federal, deve priorizar na próxima semana a redução das penas dos condenados pelo STF. E outros líderes partidários dizem que a prioridade agora é votar a isenção de impostos para quem ganha até, isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais. Um ministro para manter a união no União Brasil. É o jogo de palavras aqui na chamada de capa do Correio Brasiliense. O senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado e também do Congresso Nacional, quando as duas casas estão reunidas, Senado e Câmara, indica Frederico de Siqueira Filho, ex-presidente da Telebrás, para o Ministério das Comunicações e tenta encerrar a crise do partido com o Palácio do Planalto. O Lula aceitou a indicação e ontem mesmo à noite deu posse ao novo integrante do primeiro escalão na esplanada dos ministérios. Alexandre de Moraes manda prender o ex-presidente Collor, é a frase chamada, já está até vencida, porque ele já foi preso hoje de manhãzinha, lá o presidente Collor foi preso hoje de manhãzinha em Maceió. Calderano, mesatenista, fala sobre a nova vida de campeão mundial de tênis de mesa, nessa entrevista aqui para o Correio Brasiliense. Na Universidade Nacional de Brasília, o presidente chileno Boric elogia, numa palestra que ele deu, ele elogiou o Supremo Tribunal Federal. O presidente do Chile elogia o STF na defesa da democracia brasileira em evento na universidade. Turismo entre os dois países está em alta, entre o Brasil e o Chile. O Correio Brasiliense ainda traz uma matéria sobre uma entrevista sobre o funeral do Papa. E o entrevistado do podcast do Correio foi o padre André Lima, ele que é diretor da rádio Nova Aliança, lá em Brasília, e ele falou nessa entrevista sobre o conclave, né, e o novo momento que a Igreja Católica está vivendo, depois de 12 anos do papado do Papa Francisco. E aqui a foto do padre André Lima, diretor da Rádio Nova Aliança, nessa entrevista, nesse podcast para o Correio Brasiliense. Vaticano cheio e segurança máxima em Roma, com a chegada dos chefes de estados de 130 países. O presidente Lula já confirmou que vai com a comitiva, vai levando o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, vai levando o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, e nessa comitiva vão dois cearenses, o deputado federal Luiz Gastão, que é presidente da Frente Parlamentar Católica lá na Câmara Federal, e a deputada federal Fernanda Pessoa. Também foram convidadas pelo cerimonial
da Presidência da República para integrar a comitiva brasileira que vai participar da Missa das Exéquias, que é a missa, a gente chama aqui encomendamento do corpo, encomendar a missa de corpo presente antes do sepultamento do Papa Francisco. No caderno Divirta-se Mais, que é o caderno toda sexta-feira o Correio Brasiliense traz com as dicas de final de semana lá em Brasília, as dicas de entretenimento, gastronomia, para curtir o final de semana em Brasília. Traz uma matéria sobre churrasco, no reino do churrasco. Aqui a foto de Melo Alves, que mostra o ojo de bife do Dom Tango. A carne assada na brasa é um símbolo nacional. Veja casas de Brasília campeãs nesse preparo desse prato chamado ojo do bife de Dom Tango. Também tem música no final de semana em Brasília. Show musical, pagode de primeira. Ferrugem cantor, é uma das atrações no Samba Prime, um dos maiores festivais do estilo pagode, neste sábado, amanhã, lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Rock. Brasília celebra com o festival Música Urbana. E na área de teatro, a peça Baleias, em cartaz lá em Brasília, reflete sobre perdas e luto. No caderno de saúde, o Correio Brasiliense traz uma matéria sobre a doença Alzheimer, a demência mental. A matéria diz que a Anvisa aprova uma nova droga que retarda o avanço da doença. Para o médico Arthur Jatobá, nessa entrevista ao Correio Brasiliense, o remédio inicia uma nova era contra a demência. Agora vamos aqui para a capa do jornal cearense O Povo. Jornal cearense O Povo, no alto da capa, traz a foto do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Fernando de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, manda prender o ex-presidente Fernando Collor. Isso foi na noite de ontem. E a decisão já foi cumprida hoje de manhãzinha, pela Polícia Federal, lá em Maceió, Alagoas. E Fernando Collor foi levado para a Superintendência da Polícia Federal. A manchete do jornal cearense O Povo, desta sexta-feira, é dados sobre o cadastro único. O cadastro único é do governo federal para aqueles que são beneficiários de planos sociais, como Bolsa Família e outros benefícios sociais do governo federal. Pois dados do cadastro único registram que na cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, tem 9.657 famílias em situação de rua. 9.657 famílias, só aqui na capital. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS, a capital cearense tem o maior número de famílias sem teto do Nordeste, sem ter onde morar, perambulando pelas ruas. Já isso só em Fortaleza. Já no estado do Ceará como um todo, são 12.167 famílias sem ter onde morar. Sobre isso, basta o fortalezense ir à noite ali no centro de Fortaleza, na Praça José de Alencar,
na Praça do Ferreira e ruas ali circunvizinhas para ver a quantidade de pessoas dormindo debaixo das marquises. Estas duas fotos na capa do jornal cearense O Povo são para ilustrar duas matérias. A primeira sobre um assassinato. José Maria do Tomé. Aqui na foto diz assim: se me matarem, mas vocês continuarem minha luta, morro feliz. É uma frase do Zé Maria do Tomé. Se me matarem, mas vocês continuarem minha luta, morro feliz. Ele já estava sendo ameaçado de morte. Morte do agricultor está completando 15 anos. O assassinato dele está completando 15 anos e se transforma em luta contra o uso de agrotóxicos no Ceará. E ele foi morto ali no município de Limoeiro do Norte, na Chapada do Apodi. Ele lutava, ele era contra os donos das produções usarem agrotóxicos e por conta dessa luta dele, denunciando o uso de agrotóxicos, ele foi assassinado. Isso há 15 anos. E o jornal O Povo hoje rememoriza esse caso que aconteceu aqui no estado do Ceará. E essa outra foto dessas crianças é sobre o mês dos povos indígenas, o mês de abril. Crianças tapebas visitam Cidade Mais Infância, que é um complexo que fica aqui ao lado do Centro de Eventos do Estado do Ceará, aqui em Fortaleza, chamado de Cidade Mais Infância. E crianças da tribo dos índios tapebas visitam a Cidade Mais Infância em ação que une cultura, lazer e cidadania. Na caderno de economia, a chamada de capa do jornal Povo é para uma matéria sobre o município de Horizonte, que fica aqui na região metropolitana de Fortaleza. Diz assim: Polo Automotivo do Ceará, lá no município de Horizonte, vai iniciar contratações no mês de julho. Política. A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou ontem empréstimos, autorização de empréstimos, pedido pelo prefeito Evandro Leitão, no valor de 1 bilhão e 800 milhões de reais para a prefeitura. Ontem aqui no seu comentário, Edson Silva falou que parte desse empréstimo é para pagar dívidas, não é para investimento. Parte é para pagar dívidas. Na editoria de Mundo, é sobre a matéria sobre o funeral do Papa Francisco. Multidão lota Basílica de São Pedro para adeus a Francisco. Caderno de Cidades. 7 empresas do Ceará têm prejuízo de mais de 2 milhões de reais após golpe de falsa consultoria. Esportes. O time do Fortaleza muda foco para o jogo de amanhã e tenta espantar mau momento. O time do Fortaleza já saiu ontem lá da Colômbia, onde ele empatou, com o Bucaramanga, saiu um voo fretado para Recife, porque ele lá no Recife vai enfrentar o Sport de Recife. O jogo vai ser amanhã, às 8 horas da noite. Agora vamos para a capa. Jornal Valor Econômico não está carregando, mas nós vamos ler aqui a capa do site. E na capa do site desta sexta-feira,
A matéria principal é sobre conjuntura. Com tarifas dos Estados Unidos, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, reduz previsão de expansão global, né, da economia mundial neste ano de 2025 de 3,3% para 2,2%. Ainda na área internacional, Donald Trump nega intenção de demitir o presidente do Banco Central norte-americano. A oferta de ações tem pior início desde o ano de 2004. Funeral do Papa Francisco será amanhã, sábado, lá em Roma. Pedro Lucas desiste de ministério e o novo ministro, né, das comunicações já é empossado. Protecionismo é risco global, afirma Tatiana Rosito, secretária, defende posicionamento dos países do BRICS em favor do multilateralismo. O BNDES amplia apoio a projetos em periferias com investimento de 135 milhões. E, por último, é uma frase aqui do presidente Lula dizendo que Trump trata o latino-americano como inimigo. Edson, na coluna do Estadão, as páginas internas do jornal Estado de São Paulo, a primeira nota é sobre essa compra dos coletes à prova de bala com defeito lá pelo governo de São Paulo. Mas tem outra nota aqui sobre política interessante, dizendo que o jantar de Lula com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e líderes partidários da casa, que ocorreu quarta-feira, dia 23, foi regado a bebidas de alto valor. O cardápio incluiu pelo menos 4 vinhos espanhóis que custam R$ 1.200 a garrafa, um uísque japonês de R$ 550 e 2 uísques escoceses que custam por volta de R$ 600. As garrafas vazias foram encontradas ao lado da residência oficial da presidência da Câmara Federal na tarde de ontem. Somadas todas as garrafas que estavam lá no lixo da casa do Hugo Mota, foram gastos cerca de R$ 11 mil só em bebidas nesse jantar. Procurada, a casa oficial da presidência da Câmara Federal não respondeu à coluna do Estadão. Outra nota, investigada na Polícia Federal por supostas fraudes no INSS, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, a CONTAG, é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, se reuniu com o presidente Lula e 6 ministros no ano passado. O encontro no Planalto não acontecia da CONTAG com o presidente da República desde 2017, o governo Bolsonaro. Procurado sobre esse encontro, o Planalto não respondeu. Já a CONTAG mandou uma nota para a coluna do Estadão dizendo que sempre atuou com ética e tem se empenhado na fiscalização dos projetos e convênios que administra, em conformidade com as normas legais. Um texto, como se vê, escrito por algum advogado. Outra nota aqui na coluna do Estadão.
E a nota é até motivo dessa charge do Kleber Salles. Aqui é o delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, olhando aqui para uma gaiola cheia de pássaros, inclusive tem até um tucano dentro. Mas diz assim a nota que é motivo dessa charge. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região ordenou que o IBAMA devolva 39 aves apreendidas na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, isso em 2023. Na época, Torres estava preso no âmbito do inquérito lá dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, por determinação do STF, do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator. Desde a apreensão, isso eram 39 aves apreendidas. Desde a apreensão, pelo menos 16 pássaros morreram sob a guarda do IBAMA, do órgão ambiental. Outra nota da coluna do Estadão, que é escrita pela jornalista Rosiane Kennedy. Diz assim: o governo Lula cedeu a uma pressão do setor privado e fixou prazo de transição de 1 ano, de 12 meses, para a fiscalização de riscos psicossociais no trabalho, como o estresse excessivo. A ofensiva das associações que fizeram uma série de reuniões com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, foi antecipada. Esse assunto foi antecipado aqui pela coluna do Estadão. A norma entra em vigor amanhã, sábado, mas as companhias ficarão 12 meses sem ser multadas. A norma de fiscalização, permitindo a fiscalização nas empresas de riscos psicossociais no trabalho, como o estresse excessivo, começa amanhã, mas sem efeito de multa, sem ter punição. As companhias ficarão 12 meses sem ser multadas. Abre aspas. O prazo é para que as empresas estejam completamente prontas para responder ao desafio da nova legislação. Fecha aspas, diz o presidente da FIEMG, é a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIEMG. Aqui no Ceará é a FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Em São Paulo é FIESP, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E quem disse essa frase foi o Flávio Roscoe, que é o presidente das indústrias do Estado de Minas Gerais. Agora vamos para a página dos editoriais do jornal O Estado de São Paulo. E o Estadão, nesta sexta-feira, se pronuncia, opina no seu editorial sobre 2 assuntos. O primeiro, o vexame dos descontos no INSS. Não faltaram indícios de que havia algo de muito errado com o sistema de convênios do INSS com entidades e associações de aposentados e pensionistas, mas o governo demorou demais para agir. Segundo editorial, a infame proposta de Trump para a Ucrânia, para acabar com a guerra entre Ucrânia e Rússia. Exigir a capitulação da Ucrânia é uma abjeção moral e um brutal erro geopolítico. Longe de garantir a paz, será um incentivo para que a Rússia
retome sua agressão com mais tranquilidade. Nas páginas de política do Estadão, a primeira matéria é uma entrevista com Vinícius Carvalho, ele aqui na foto, ministro da Controladoria Geral da União, CGU. Ele afirma que o governo prepara a restituição para o aposentado e o pensionista que teve indevidamente, sem a sua autorização, desconto no seu benefício. Diz assim a manchete. Operação sem desconto, operação da Polícia Federal. INSS assinou norma eximindo o órgão de implicações. Governo suspende descontos. Stafanuto, presidente demitido da autarquia do INSS, editou documento em março de 2024. Polícia Federal e a CGU apontaram omissão na fraude bilionária. Acordos com entidades sindicais foram bloqueados. E aqui o ministro da CGU dizendo que o governo vai preparar a restituição. Alguns jornais falam em 8 bilhões de reais, outro jornal fala em 6 bilhões de reais. O valor exato será talvez posteriormente anunciado pela Previdência Social, que é o ministério que abriga o INSS. Operação Lava Jato, ainda aqui nas páginas de política. Renato Duque é condenado a 29 anos de prisão. O ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, foi condenado em processo da extinta Operação Lava Jato a 29 anos e 2 meses de prisão, em regime inicial fechado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro público. A Justiça decretou o confício da escultura Raízes, do alemão Francis Kraftberg, e de um montante de 3,4 milhões em bens do ex-diretor de serviço da Petrobras, o Renato Duque. Ele é apenas um diretor e tinha todo esse patrimônio. O advogado que representa o Renato Duque, o advogado Marcelo Lebre, disse para o Estadão que só vai se manifestar no processo. A defesa pode recorrer. O ex-diretor, em manifestação na ação, negou as acusações, claro. Duque foi acusado de receber uma propinazinha, sabe de quanto? 5 milhões e 600 mil reais. Em propinas para favorecer uma empresa só, em contratos com a Petrobras assinados entre 2011 e 2012. O juiz Guilherme Roman Borges, da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, considerou, abre aspas, integralmente demonstrada a autoria dos fatos imputados ao ex-diretor de serviço da Petrobras, Renato Duque. Outra matéria. Hugo Mota, presidente da Câmara Federal, adia análise do pedido de urgência do projeto de anistia. Os partidos PL, que é a maior bancada na Câmara Federal, e o Partido Novo, que é a menor bancada, ficaram isolados. O relator sugere diálogo com o Supremo para a construção de um texto de consenso. Oposição anuncia obstrução dos trabalhos na Câmara.
A oposição aí é o PL e o Novo. O PL tem cerca de 100 deputados federais. E está ameaçando fazer obstrução. Fazer obstrução é, na hora de uma votação, os deputados daquela bancada, daquele partido, se ausentarem do plenário para que não haja quórum para aprovar determinada matéria. E essa é a chamada obstrução. E aqui a foto é da reunião de ontem do Colégio de Líderes, que decidiu, junto com o presidente Hugo Mota, decidiu adiar ou não colocar em pauta o projeto, o pedido com 264 assinaturas, pedindo agilidade, uma tramitação urgente no projeto de lei. O argumento do Hugo Mota em entrevista à imprensa para não colocar em pauta é dizendo que os líderes partidários, tudo bem que o requerimento foi assinado por 264 deputados, mas segundo ele que os líderes partidários naquela reunião representavam uma bancada de 400 deputados federais. Mota anunciou decisão sobre adiamento da urgência após esse encontro do Colégio de Líderes, encontro registrado nesta foto da agência Câmara. Algumas frases ditas pelo Hugo Mota na entrevista coletiva. Ele disse: ninguém na Câmara Federal está concordando com as penas exageradas, penas do ministro Alexandre de Moraes. Há um sentimento de convergência de que algo precisa ser feito. Se houver injustiça, para que a casa jamais seja insensível a qualquer pauta. O Rodrigo Valadares, que é o deputado relator do texto, ele que é do União Brasil de Sergipe, disse: há nossa boa vontade de receber e buscar um diálogo também com o STF. Nossa intenção não é criar uma crise institucional, não é colocar mais querosene na fogueira, e sim apagar o fogo. O líder da bancada do PL, que é a maior bancada na Câmara Federal, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, ele que é do Rio de Janeiro, disse: a casa vai votar pouquíssimo daqui para frente, enquanto não houver um calendário sobre o projeto de anistia. É ele justamente antecipando que a bancada vai fazer obstrução. O líder do PT, que é a segunda maior bancada na Câmara Federal, o líder do PT, da bancada do PT, é o deputado federal Lindenberg Farias, ele é do Rio de Janeiro, mas hoje ele é casado com a ministra Gleice Hoffmann, ela que é a ministra das Relações Institucionais. Hoje eles são casados. Ele disse: se existir uma alternativa consensual com o Supremo, ninguém vai ser contra. Continuando aqui nas páginas de política do Estadão, Operação Lava Jato. Alexandre de Moraes manda prender Fernando Collor, condenado por corrupção. Pena de ex-presidente é de 8 anos e 10 meses de prisão, decorrente de decisão tomada nos desdobramentos da Operação Lava Jato. Bolsonaro tem piora nos exames hepáticos, afirma boletim médico. Segundo o hospital, o ex-presidente também apresenta elevação da pressão arterial após 13 dias internado em Brasília. E aqui, um comentário meu. Aqui, o pessoal dirigente do PL, o deputado estadual Carmelo Neto, mandando para a imprensa release, aventando a possibilidade do presidente Bolsonaro estar aqui
no encontro que vai haver do PL no estado do Ceará no dia 30. Como é que o Bolsonaro vem para um encontro desse se ele está piorando a saúde dele, está com pressão arterial alta e exames do fígado piorando? Ele não tem condição de sair de Brasília para um encontro aqui dia 30, aqui prestigiar os filiados ao PL. Mas eles ficam vendendo, joga nos releases dizendo que haverá possibilidade do Bolsonaro estar aqui no dia 30 para o encontro do estadual do Partido Liberal. Ausência em sessões. Câmara Federal caça mandato do deputado federal Chiquinho Brazão, lá do Rio de Janeiro. Ausência e foi caçado por ausência nas sessões. Se o homem era preso, como é que ele podia ir para a sessão? Pois foi caçado por ausência de sessão. A Câmara cassou ontem o mandato do deputado federal Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro, por faltar a 1/3 das sessões legislativas da Casa. A decisão foi assinada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e pelos integrantes da mesa diretora, da atual mesa diretora. A decisão livra Brazão da inelegibilidade. Esse é o ponto. Porque se ele fosse cassado por ter participado, por ter sido o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco, seria diferente. E já tinha uma decisão do Conselho de Ética pedindo a cassação dele, que o presidente não colocou em plenário para votar. Diz, a decisão da cassação de Chiquinho Brazão, o homem é forte, de Chiquinho Brazão, por falta, livra ele da inelegibilidade, quer dizer, ele poderá se candidatar de novo. Ou seja, ao perder o mandato por faltas e não pelo crime do qual é acusado, o deputado mantém o direito de disputar eleições no próximo ano, em 2026. Essa está a jogada. Brazão não comparece à casa desde que foi preso, em março do ano passado. Aí como é que ele podia ir para a sessão se ele estava preso? Como é que ele podia dar presença? E a presença lá é biométrica. Você tem que colocar o dedo lá para dar pressão, lá no plenário da Câmara Federal. Então ele foi preso em março do ano passado, acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro. Ela foi executada em 2018, lá no Rio. No último dia 11, Brazão ganhou o direito à prisão domiciliar por problemas de saúde. Isso é uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Além dele, também são réus no Supremo Tribunal Federal pela mentoria intelectual do assassinato de Marielle, o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, irmão dele, deputado Chiquinho Brazão. E também é réu o ex-delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro na época. Então continuam presos o Domingos Brazão, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e o Rivaldo Barbosa. Continuam presos no presídio. Já o Chiquinho Brazão se livrou da inelegibilidade, pode ser candidato no próximo ano e está cumprindo prisão domiciliar em casa, por conta de um laudo médico dizendo que ele tem pressão alta e pode ter um risco de morte a qualquer momento. Com esta matéria sobre esse caso envolvendo o Supremo, a bancada parlamentar do Rio de Janeiro,
nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, dia 25 de abril de 2025, agradecendo a sua audiência aqui na TV da Transparência, convidando você a continuar com a nossa programação e também convido você a dar uma passada no blog do Edson Silva. Lá você encontra matérias inéditas sobre política, sobre o Poder Judiciário, sobre gestão pública. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.